Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, 11 de setembro, nós estamos recebendo, com muito prazer, o diretor técnico do Hospital Guilherme Álvaro, o médico Ricardo Aiden, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Após ataques, polícia tenta frear arrastão nas estradas. Na Folha de São Paulo. Após a ação da Polícia Federal, número 2 de ministério deixa cargo. No Estadão, Obama espera acordo, mas mantém a opção de atacar Síria. No Santa Portal, idoso morre atropelado por trem na região portuária de Santos. No site do Boc News, uso de cartão transporte reduz assaltos a ônibus. No G1 Santos e região, champignon é sepultado em Santos. E no portal da UOL, Brasil leva susto, mas vira e vence Portugal por 3-1 em amistoso tenso. Chico. 8 horas e 8 minutos, este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. No programa de hoje, nesta edição, nós vamos falar sobre saúde na região metropolitana da Baixada Santista e sobre o programa Mais Médicos, instituído pelo governo federal e que tem provocado tanta polêmica, tanta controvérsia em todo o país. A propósito, eu gostaria de trazer ao conhecimento dos nossos telespectadores trechos de um artigo recentemente publicado pela Folha de São Paulo, aliás, no dia 7 de setembro, a data nacional, de autoria do médico Drauzio Varella, intitulado Demagogia Eleitoreira, e cujos trechos mais importantes dizem o seguinte, eu me permito ler para os nossos telespectadores. Diz o professor Drauzio Varella: insisto que sou a favor da contratação de médicos estrangeiros para as áreas desassistidas, intervenção que chega com anos de atraso. Mas devo reconhecer que a implementação apressada do programa Mais Médicos, em resposta ao clamor popular, acompanhada da esperteza de jogar o povo contra a classe médica, é demagogia eleitoreira em sua expressão mais rasa. Diz mais o doutor Drauzio Varella. A saúde no Brasil é carente de financiamento e de métodos administrativos modernos que lhe assegurem eficiência e continuidade. E conclui dizendo o médico Drauzio Varella: reformar esse mastodonte desgovernado a um só tempo miserável e perdulário requer muito mais do que simplesmente importar médicos. É tarefa para estadistas que enxerguem um pouco além das eleições do próximo ano. Fecha aspas, doutor Drauzio Varella, na Folha de São Paulo. Agora nós vamos conhecer a previsão do tempo para hoje e também o movimento de balsas e estradas com a Paula Paparelli. Chico, de acordo com o Climatempo, a previsão é de céu nublado nesta quarta-feira. A temperatura varia entre 17 e 25 graus em Santos e a Tábua das Marés. As ondas podem chegar a no máximo 2 metros nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. O trânsito flui bem na chegada a São Paulo. No sistema Anchieta Imigrantes está em vigor a operação 5x5, com as pistas norte da Anchieta Imigrantes para quem vai sentido São Paulo e as pistas sul da Anchieta Imigrantes são utilizadas para quem vem em sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através de Enfoque Jornal ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. Chico.
8 horas e 11 minutos, participe do Jornal em Foque questionando os nossos convidados do programa de hoje. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida entrevistando o médico Ricardo Aiden, diretor técnico do Hospital Guilherme Álvaro. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 24ª Feira de Profissões da Unisanta. Oportunidade para interagir com profissionais de todos os cursos, visitar os estandes, conhecer os laboratórios, clínicas e outros ambientes da Unisanta. Dia 11 de setembro, das 9 às 16 horas e das 19 às 21. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/Feira de Profissões. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 11 de setembro. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer o diretor técnico do Hospital Guilherme Álvaro, o médico Ricardo Aiden, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, Fernando de Maria. E iniciando a entrevista, doutor Ricardo Aiden, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença, muito bom dia. Da mesma forma, obrigado, bom dia aos telespectadores, a você. Muito obrigado. Todos os presentes. Doutor Ricardo, a questão dos mais médicos tem gerado muita polêmica, muita controvérsia em todo o país. E hoje os jornais publicam uma pesquisa da CNT dando conta de que a população está amplamente a favor do programa Mais Médicos. 74% dos entrevistados manifestaram-se a favor desse programa Mais Médicos. Mas interessante, doutor Aiden, que na pergunta subsequente, quando é feita a pergunta se o programa Mais Médicos resolveria o problema da saúde, aí a população se divide. Metade acredita que sim, metade acredita que não. Qual é a sua avaliação sobre o programa Mais Médicos? O senhor é a favor desse programa? A ideia de Mais Médicos ela é excelente. Porém, assim, ela começa esbarrando na questão do descumprimento da regra do jogo, né? Um brasileiro que estude no exterior, quando volta para cá, tem que revalidar os seus diplomas, seja de economia, seja de medicina, odontologia. Então, começa por aí, essa importação de médicos, né? Agora, óbvio que quando você coloca alguém que está dentro da regra do jogo em alguma localidade, e são muitas que não dispõem de médico, é óbvio que a gente tem que ser favorável a isso, mas não só a questão do médico, porque os estudos também apontam para a falta dos outros profissionais de saúde. Não se faz saúde só com médicos. Sim. Tem outras 10, 12 categorias profissionais, psicólogo, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, odontologista, fisioterapeuta e todas as outras categorias que você tem que ter esse atendimento multiprofissional. Você imagina um médico numa localidade onde você não tem enfermeiros, onde você não tem hospital, onde você, na maioria das vezes, você quer ter um posto de saúde. Isso não são dados meus, né? É uma opinião unilateral. Isso são dados levantados até pelo próprio Ministério da Saúde.
não tem medicamento, distribuição e fluxo de medicamentos, não tem exame de laboratório, entram aí os patologistas, os biomédicos, enfim, os microbiologistas. Então você tem que ter todo um sistema. Claro. Agora, lógico que se isso daí for feito seguindo a regra do jogo inicialmente, como eu falei, com abertura de concurso público e tudo mais, que os médicos que vêm de fora sempre muito bem-vindos, estrangeiros sempre foi muito bem-vindo nesse país, nós todos temos aí um sangue de estrangeiro, minha família é de origem irlandesa, a sua de origem italiana, e assim sucessivamente, mas assim, que se cumpra, em primeiro lugar, a regra do jogo e, obviamente, que o buraco é mais embaixo, como o Drauzio Varela fala nesse artigo que você comentou, precisa ser feita uma série de coisas de infraestrutura. Saúde também se faz com saneamento básico, uma série de coisas com cultura, com educação, então, em primeiro lugar, né? Educação em saúde é fundamental. Então, assim, visto unilateralmente, é uma coisa da cultura do brasileiro. Você põe um médico sentado numa mesa, atendendo, em qualquer lugar, daqui a pouco tem uma fila na frente. Existe essa cultura, isso não é desdouro e não vai aqui qualquer ato de gozação ou qualquer coisa, estou falando sério. Isso é uma coisa que a gente observa costumeiramente. Então, precisa se atrelar a tudo isso e se ter um esquema organizado para que um programa desse funcione. Fernando de Maria. Bom dia, obrigado pela presença, Fernando. Obrigado, Chico. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia, Paula, telespectadores. O senhor, por exemplo, o senhor está como diretor técnico do Hospital Guilherme Álvaro. O senhor também sente dificuldades, assim, da ausência de profissionais atuando aí no Guilherme Álvaro, às vezes? Ou essa situação, no caso aqui específico, porque os prefeitos têm reclamado muito, até em cidades aqui da região, da falta de profissionais. Volta e meia no Diário Oficial, em cidades relativamente com uma estrutura considerável. O senhor sente essa dificuldade aqui também? Não. O Guilherme Álvaro, nesse ponto, ele tradicionalmente até é um centro formador de mão de obra. Então, toda vez que a gente abre concurso para determinadas categorias profissionais, vamos esquecer até o médico, mas vamos falar aí de técnico de enfermagem, enfermeiro, enfim, ajudantes gerais, oficial de saúde, sempre ocorre um grande número de candidatos que prestam os concursos. Nesse aspecto, a gente não tem tido problema. Há uma grande concentração, doutor Ricardo, de médicos, inegavelmente, aqui na região sudeste. Mesmo a Baixada Santista, nós temos, do ponto de vista estatístico, muitos médicos aqui atuando na nossa região. No entanto, como disse o professor Fernando, os prefeitos se queixam muito da falta de médicos. Em plantões, principalmente nos PS, enfim, há essa carência. Por que isso acontece? Isso acontece, em primeiro lugar, assim, pelas características da natureza do trabalho. Eu, durante muito tempo, eu fui plantonista de UTI e de pronto-socorro. Glorioso PPA da Santa Casa, lá na época que eu me formei, e antes disso, em São Paulo, no Hospital Heliópolis. E, assim, é um trabalho exaustivo, estressante, massacrante, e que você, às vezes, não tem aquela infraestrutura de retaguarda bem montada, e você acaba, sem querer, expondo, entre aspas, o seu CRM, pondo a sua cabeça a prêmio. Existem casos e casos relatados de agressão a médicos, etc. Você passa a ser o bode expiatório da saúde se você não tomar cuidado. Ainda assim, muitos médicos que atuam com muito equilíbrio, atenção, tratam as pessoas com respeito e dignidade, ainda assim são alvos desse tipo de coisa. A outra questão é assim, remuneração. Tá? A remuneração é outro fator limitante que tira o médico dessa linha de frente. E como isso é opcionalmente, as pessoas optam por fazer outras atividades. Hoje tem programa de saúde da família que remunera bem, tem plantões que são feitos dentro de hospital que remunera bem. Então o médico prefere não atender a ponta, não atender o pronto-socorro. E em lugares de periferia tem casos e casos. Outro dia eu recebi um pedido de transferência de um médico nosso, que também faz uma carga horária lá em Taipas, em São Paulo, pedindo para vir para cá, porque depois de atender um cidadão na ponta, no pronto-socorro, o cidadão agradeceu o atendimento, puxou um revólver e assaltou o médico e ainda levou o carro do médico. Então essa questão hoje também, que passa às vezes por atendimentos em pronto-socorros, de locais distantes, a questão até da própria segurança física da equipe de trabalho.
Então você soma isso com estresse, com baixa remuneração muitas vezes, isso tira o médico da ponta. E esse problema ainda é mais complexo na medida que a maioria das vezes na ponta do sistema que a gente deveria ter médicos bem remunerados e experientes, a gente tem médicos recém-formados, não tão experientes, cheios de boa vontade, mas às vezes não tão bem qualificados para aquela tarefa. Então é uma coisa complexa. Fernando de Maria. Que nem o doutor falou, uma coisa bem complexa. Em certa ocasião, até o prefeito de Praia Grande esteve aqui no programa e disse que, assim, apesar de os salários chegarem, dependendo da quantidade de plantões, tudo salários algo em torno de R$30 mil, e mesmo assim não encontra médico, né? Uma cidade como Praia Grande, por exemplo, né? Dentro desse cenário, e aqui a gente tem uma realidade, porque apesar de serem cidades autônomas, a gente vive numa região metropolitana, que o cidadão, ele não encontra atendimento em São Vicente, ele vem parar em Santos e assim sucessivamente, Cubatão, né? E isso acaba acontecendo nesse aspecto também. Não existe aqui, por exemplo, uma briga porque as cidades estão brigando para poder contratar os seus profissionais, né? Dentro desse aspecto, né? E essa é a grande dificuldade. O perfil hoje do profissional médico, né? Que, conforme estudos do próprio CREMESP mesmo, só para ter uma ideia, 79% do Conselho Regional de Medicina, 79% tem renda familiar superior a 10 salários mínimos e 30% acima de 30 salários mínimos. Então, já é um perfil já de um padrão de vida que o cidadão, ele já tem um padrão de vida, ele não vai querer, obviamente, muitas vezes, ter um padrão menor do que ele já tem nesse sentido, né? Só acredita que uma das alternativas poderia ser a necessidade de todo estudante de medicina, especialmente formados em escolas públicas, que eles tenham essa obrigatoriedade, porque muitas vezes, justamente que chegam nas universidades públicas, eles têm um padrão mais qualificados, mais abastados nesse sentido. E muitas vezes eles saem das universidades públicas e vão, obviamente, montar seu consultório em ruas, em avenidas de coisa. E aí esse atendimento, ser uma obrigatoriedade, não seria um caminho também essa questão? Mas, doutor Ricardo, você vai responder no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida no Jornal em Foque. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV, neste domingo, 10 da manhã, Portuguesa Santista e Atibaia, direto do estádio Urico Mursa, ao vivo. Campeonato Paulista em fase decisiva, Portuguesa Santista e Atibaia, neste domingo, 10 da manhã. É emoção do começo ao fim, exclusivo na Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Apoio Nita Alimentos, leve momentos deliciosos para sua casa. E Último Gole Restaurante e Choperia, o melhor bacalhau da Baixada.
Estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 11 de setembro, e hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o diretor técnico do Hospital Guilherme Álvaro, o médico Ricardo Aiden, e o colega jornalista, professor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, Fernando de Maria, que deixou no bloco anterior, doutor Ricardo, uma pergunta para o senhor em relação à contrapartida. Não seria o caso do estudante que cursa uma escola superior de medicina pública, depois de formado, prestar serviços para o Serviço Único, Sistema Único de Saúde? Essa é uma ideia interessante, né? Ela passa, em primeiro lugar, até por uma reeducação cultural da população, desde a tenra idade nas escolas, sobre o civismo, sobre a questão de você retribuir à sociedade, um dízimo social. Sim. Só que isso daí esbarra na legislação que a gente tem hoje. Então, isso fica como um desafio aos legisladores. Claro. Você criar um mecanismo que qualquer profissional que estude em escola pública teria esse dízimo social, tal e qual um serviço militar obrigatório, né? Que também é um ato de civismo, entre aspas. Então você teria que fazer isso não só para médicos, dentistas, enfermeiros, advogados e tudo, prestariam assistência jurídica à população. A ideia é excelente, isso é bastante discutido, só que assim, você tem que transferir o desafio aos legisladores na medida que você está dentro de um país democrático e que existem coisas para isso. Porque é legítimo também, dentro da regra do jogo de hoje, que um médico se qualifique exemplarmente no Hospital das Clínicas, no lugar onde ele estudou, e vá exercer a medicina privada da forma que puder, né? Hoje, os novos médicos têm um pensamento um pouquinho diferente de épocas atrás, lá há 38 anos, quando eu me formei, que a gente talvez tivesse essa consciência um pouco mais desenvolvida. A gente aprende também com os mais novos, né? Uma das coisas interessantes, os médicos novos cada vez mais se negam a prestar serviço a esses convênios médicos, cada vez explorando mais a população, pagando mal ao médico, pagando mal aos hospitais e indiretamente sucateando os hospitais que perdem totalmente o seu poder de investimento. Os médicos novos, né? Eu tenho consultório com 2 médicos bem mais jovens que eu e aprendo muito com eles. Os 2 profissionais jovens, mais bem-sucedidos e qualificados, não atendem convênios médicos, entendeu? Então essa questão é uma questão de um país democrático que você pode seguir o caminho, mas assim, do ponto de vista genérico e social, essa ideia da contrapartida, se houver uma legislação que apoie, é excelente. Até porque não é justo que o estudante frequente as melhores escolas do país, digamos no caso de medicina, escolas públicas, não pagando absolutamente nada, é uma escola mantida pelo cidadão, mantida pelo contribuinte e não dê uma contrapartida. Isso não é justo, até porque provavelmente esse mesmo estudante que conseguiu ingressar numa escola de medicina da USP, por exemplo, fez certamente no ensino médio uma escola particular caríssima, frequentou um cursinho caríssimo e, no entanto, depois cursa o ensino superior de graça. Isso precisa ser visto, precisa ser pensado, como sugere o professor Fernando de Maria, pelos nossos legisladores. Paula, por favor, temos uma pergunta de um internauta. Temos uma pergunta. O Amaral do Imbarelli nos enviou uma pergunta através do je@enfoquecom.com.br, onde você também pode participar, enviando sua pergunta, participar do programa. A pergunta é a seguinte, é para o Dr. Ricardo. Quando o hemonúcleo do Hospital Guilherme Álvaro passará a funcionar aos sábados para a doação de sangue? E como proceder para a doação de medula? Você pode ocorrer. É importante dizer o seguinte: administrativamente, o hemonúcleo não responde à direção do Hospital Guilherme Álvaro. É a Fundação Hemonúcleo e a Diretoria Regional de Saúde. Ela ocupa um espaço dentro do Hospital Guilherme Álvaro. Mas essa é uma reivindicação antiga, Amaral, e que tem sido transmitido à gestora e aos gestores do hemonúcleo o atendimento aos sábados. Agora, de segunda a sexta é muito fácil nos horários de funcionamento, tipo que a gente chama de horário comercial, o indivíduo acorre ao hemonúcleo e manifesta a vontade de doar sangue ou doar a sua medula. Então é feito lá um cadastramento, se segue uma série de regras internacionais para que esse tipo de coisa seja procedido e ele vai poder, se tiver tudo ok, exames são feitos, etc., doar sua medula e doar seu sangue. Muito bem. Fernando de Maria. Doutor, eu sou como diretor técnico do Guilherme Álvaro. O Guilherme Álvaro é um hospital referência aqui, não só na Baixada Santista, aqui, o Vale do Ribeira,
litoral sul até o litoral norte, até gente que vem de outras localidades nesse sentido. Hoje, por exemplo, ele suporta atender toda essa demanda à medida que você tem quase mais de 2 milhões de pessoas. É claro, nem todo mundo utiliza, mas há uma necessidade do Estado já pensar um outro hospital lá para o Vale do Ribeira, porque a gente vê, às vezes, aqui o Canal 4 é a avenida mais metropolitana da Baixada Santista, né, que tem de placa de tudo que é lugar, né, aqui na Siqueira Campos, né? Então, o senhor acha que dá conta, o Guilherme Álvaro, para atender essa demanda, todo o litoral, interior, muitas vezes? Não só não dá conta, como realmente eu achei muito interessante essa sua expressão, a avenida mais metropolitana, pelo menos aqui nesse trecho da porta do Hospital Guilherme Álvaro, a gente vê placa de tudo que é lugar. O hospital é referência para 24 municípios, não só o da Costa Atlântica, mas agora Vale do Ribeira. Mas o governo do estado já vem investindo. Eu ouvi com atenção a fala do nosso amigo e infectologista, professor Davi Wipp, que assumiu a pasta, ele fazendo as colocações. O governo do estado já vem investindo num cinturão a partir do município sede, que seria a Cidade de Santos, e um hospital de referência sede, que seria o Hospital Guilherme Álvaro, em reforma e ampliação de unidades como o hospital lá do Vale do Ribeira, em Pariquera, Hospital de Itanhaém, reforço das unidades de Praia Grande, ajudando na construção de hospital em Bertioga, reforçando as unidades de São Sebastião, enfim. Há uma série de colocações de verbas e ampliações e reforma para que as pessoas possam encontrar atendimentos menos complexos sem precisar se deslocar até Santos. E caberia ao hospital do município sede, que seria Santos, um atendimento mais complexo, terciário, em especial na área de oncologia, que agora, num futuro bem próximo, vai ser inaugurada a unidade de oncologia, oficialmente, embora ela já venha sendo usada. A gente tem que fazer ajustes, tem que colocar para funcionar. Vai haver, então, uma inauguração e, próximo futuro também, a inauguração da radioterapia, porque a população está envelhecendo. Santos tem uma média superior ao dobro da média de idosos. O idoso tem câncer. Então, é uma das áreas de complexidade que o hospital tem sido destinado a partir até dos mecanismos do SUS, do COSEMES, né, da reunião do colegiado dos secretários municipais de saúde. A outra área que a gente é recordista, infelizmente, mortalidades por acidentes cardiovasculares e cerebrais. Também o governo já está fazendo um grande investimento, a gente vai estar inaugurando agora proximamente uma UTI nova, ampliada, uma UTI geral. Aonde funcionava essa UTI geral anterior, vai haver uma UTI coronária e nós vamos estar remontando uma série de equipamentos de cirurgia vascular dentro do hospital, para que ele se torne uma referência em cirurgia vascular, cirurgia cardíaca, atendendo esse segmento. Agora, as carências são muitas, né? E o governo do estado tem que continuar respondendo essa demanda, sem esquecer de outras verbas que vêm de aporte federal, como o projeto Cegonha e tudo mais. O governo federal ele tem que ampliar o financiamento. Financiamento que já foi de 60%, caiu a 30 e pouco por cento a partir do governo federal no SUS do estado de São Paulo. Acho que 33% nas últimas contas. Tem que voltar para algo em torno de 60% para que o estado tenha mais fôlego e os municípios, que hoje acabam custeando uma fatia expressiva de 70%, de 67%. Houve uma transferência dessa questão a partir do governo federal para o estadual e municipal. E o governo estadual e municipal, nessa hora, que tem que atender todas as suas outras carências, se sente em dificuldade. Então, essa questão do financiamento também foi apontada recentemente aí pelo secretário Davi Wipp, como sendo uma das peças-chave. E é muito fácil, é só a gente conversar com Marcos Calvo e outros colegas. O governo federal, obviamente, que dispõe de verbas, e se você desenhar o programa e correr atrás dessas verbas, como vem sendo proposto em relação às UPAs, Programa de Saúde da Família, que infelizmente o município de Santos não utilizou totalmente as verbas anteriormente, e agora está se buscando essas verbas. Mesmo o Guilherme Álvaro, no momento anterior à minha gestão,
não tinha contratualizado o Guilherme Alvo como hospital de ensino, e nós contratualizamos recentemente, fruto do trabalho de um grupo lá dentro, que a gente chama de grupo gestor. Só isso já vai canalizar o hospital por ano mais de 3 milhões de reais de orçamento extra, fora em cima do faturamento, que são coisas às vezes até simples e que precisam ser buscadas pelos dirigentes dessas unidades. Então há todo um esforço para que a gente consiga, entre aspas, a palavra é meio forte, arrancar verbas, mas as verbas estão lá, mas tem que se seguir o programa e atrelar a isso aí, mas sem esquecer, como eu falei, a peça-chave, inverter essa questão do financiamento da saúde, que hoje está aquém e que veio caindo de 60%, 60% e pouco para 33% no estado de São Paulo. Então, na sua avaliação, doutor Ricardo, falta mais recursos do que gestão na saúde? Não, eu acho que... Ou ambos? Na verdade, ambos, né? A questão da saúde, ela passa por uma série de percalços. A gente tem visto aí, o pessoal brinca, né? Fala assim, é a era da infectologia comandando a saúde. O Padilha lá no governo federal, agora o nosso amigo Davi Wipe no estado, né? Coincidentemente eu aqui no Guilherme Álvaro. Então, assim... isso pelo menos aproxima esses esforços governamentais de uma visão mais holística, porque a infectologia nos força, e todos nós temos residência feita. O Davi Wipe foi meu colega, meu contemporâneo de residência médica, se formou no mesmo ano lá em São Paulo, e ele e o Padilha e todos nós temos essa visão ampliada da saúde pública, nos preocupando muito com tuberculose, com malária, com AIDS, com hepatite, com essas grandes endemias que ainda continuam matando no país inteiro. Então a gente tem que ter essa visão. Tuberculose, a gente tem um dos piores índices do Brasil aqui na Baixada Santista. A partir disso, quando você usa isso como paradigma, tudo acompanha, porque no momento em que você melhora a gestão dos investimentos nessa área, vacinação e etc., isso serve de espelho, de paradigma, e o resto acompanha. Então eu acho que o momento é bom, a gente espera que... Só essa questão do financiamento que realmente é muito preocupante. Fernanda Maria. O senhor acabou comentando de transformar o hospital em hospital escola, é isso? Alguma coisa nesse aspecto? Não, na verdade ele já é um hospital de ensino. A gente só contratualizou. Contratualizar junto ao governo federal significa você receber verbas extras para cumprir esse papel de hospital de ensino, como é, por exemplo, o Hospital das Clínicas da USP ou a Santa Casa da Misericórdia de Santos, que ainda não conseguiu a contratualização completa. O nosso hospital foi o primeiro aqui na Baixada Santista. Isso eleva o pagamento dos elementos faturados junto ao governo federal. Eu atendo alguém, faço uma cirurgia de hérnia, em vez de eu ganhar X reais, eu vou ganhar X mais Y, pelo fato de ser um órgão de ensino, um hospital de ensino, e que cumpre essa finalidade de treinar pessoas e de ser um centro formador de mão de obra. É um programa de incentivo ao ensino dentro das unidades públicas ou privadas de saúde. Isso acontece no Brasil inteiro. Tá, mas dentro desse cenário, doutor, aqui a gente tem duas faculdades de medicina, né? E obviamente, houve durante muito tempo críticas, né, de abertura de novos cursos de medicina, até porque no final do curso o índice apesar de não ser obrigatório, aquela prova final, né, que é o próprio CREMESP ele faz, o índice acaba sendo relativamente baixo em termos de aprovação. O senhor acredita que há espaço? A Unifesp parece que já teria se manifestado, espaço para mais faculdades de medicina aqui na região? Eu acredito. A gente ouve até que a casa que nos recebe aqui, Santa Cecília, também estaria prestes a montar a sua faculdade de medicina. A gente tem notícias que a UNAERP de Ribeirão Preto, que já tem uma faculdade privada, está vindo para o município de Guarujá, usando o Santo Amaro e o ex-hospital Ana Costa, que hoje é da Fundação Santamarense, também como campo de ensino, e as unidades do município de Guarujá. Existe espaço, sim. Eu fui recentemente a Teresina dar uma aula lá de tratamento de AIDS e fiquei surpreso. Uma cidade belíssima, muito bem resolvida, lá no sertão do Brasil, no Piauí, e que tem 4 faculdades de medicina. Você, sabendo trabalhar esse centro formador de mão de obra,
eu não vejo problema nenhum. Que tudo perpassa pela regra do jogo e tudo mais, porque inegavelmente essa distribuição per capita de médicos no Brasil ainda está aquém da necessidade. O problema é a concentração nos grandes centros, porque os mecanismos democráticos permitem que o médico se estabeleça aqui, ali ou acolá democraticamente. Talvez essa questão das escolas públicas do dízimo social, né? Você comentou também da Unifesp. A Unifesp tem uma unidade federal que talvez possa federalizar algum estabelecimento, alguma coisa, ou mesmo ter licença para se instalar, uma vez que eles têm todos os requisitos. Eu acho que há espaço, sim, se a coisa for feita de forma coordenada, né? E na esteira dessa discussão, doutor Ricardo, e a formação do médico? Nas escolas de medicina. O senhor diria, o senhor é professor também, o senhor diria que é satisfatória essa formação? Essa formação, ela precisa passar por uma discussão grande, até da questão do modelo, né? Quando você quer fazer um modelo de atendimento mais generalista, essa questão precisa vir até de cima, a ser discutida nas câmaras curriculares, junto ao MEC, e já vem sendo discutidas, e serem implementadas. E serem implementadas de forma organizada significa colocar esse médico para fora das salas de aula da faculdade e junto à população nas unidades de atendimento. A universidade a qual eu pertenço, a Universidade Metropolitana de Santos, a Unimes, já faz dentro do seu currículo algo dessa natureza, da gente tirar esse aluno precocemente de dentro da sala de aula, sob orientação e sobre discussão mesmo das câmaras curriculares do MEC. A gente já vem fazendo esse tipo de coisa. Eu hoje dou muito mais aula prática com os doentes à beira do leito do que aula teórica dentro da sala de aula. Então a gente precisaria exercitar isso na prática cada vez mais, colocando todos esses estudantes junto aos programas de saúde da família, como também a gente faz na medicina da Unimes. E todas as outras categorias profissionais, se estende a odontologia, onde eu também sou professor, né? A gente tem uma clínica que atende a população, os alunos cada vez mais rapidamente são colocados lá, mas sempre sob supervisão de atendimento com o professor do lado, que dá a palavra final sobre as questões do diagnóstico e do tratamento a ser feito. Isso é básico. Se isso for estendido a todas essas novas faculdades de medicina e também proporcionalmente às já existentes, com certeza esse quadro se investe, porque a gente precisa muito de atendimento básico de saúde. Esse é o pilar. Programa de Saúde da Família, Agente Comunitário de Saúde, que aliás o município de Santos está devendo e o Marcos Calvo está ampliando rapidamente esse tipo de participação. Porque no momento em que você faz medicina preventiva e atendimento básico, você evita a necessidade cada vez maior de hospitais e outras coisas mais complexas. Agora, doutora Aiden, essa iniciativa de fazer com que o estudante participe mais, atue mais diretamente no atendimento de pacientes, sob a supervisão de professores, evidentemente, isso não vem também no sentido de suprir um pouco a deficiência na residência do médico, porque nem todos conseguem fazer residência? Com certeza, bem observado, né? Quer dizer assim, é uma pirâmide invertida, porque nem todos conseguem essa qualificação pós-faculdade. No momento em que você faz esse atendimento mais humanizado e em contato mais direto com a população, em especial nas unidades básicas de saúde, no programa de saúde da família, ele não só o estudante trava conhecimento com a realidade do país, entendeu? A partir desses atendimentos, principalmente nas zonas periféricas, mas não precisa ser nas zonas periféricas, às vezes mais desfavorecidas. Claro. Pode ser, por exemplo, num bairro como o bairro do Imbaré, onde ele vai fazer o atendimento de saúde da família voltado a uma população proporcionalmente mais velha, idosos que têm doenças degenerativas, doenças neurológicas degenerativas, hipertensão arterial, patologias cardíacas, obesidade, diabetes, que é outro flagelo. Cada vez a população come mais, fica mais sedentária, ganha peso e desenvolve diabetes tipo 2. Então tudo isso daí na verdade, assim, é um programa de interiorização indireto, né? Porque ele começa a ter contato com a população e às vezes começa a travar contato com a realidade e fazer esse tipo de coisa. Eu particularmente recomendo. Eu durante muito tempo, na época lá de trás do governo do Justo, eu atendia nos embriões das policlínicas, que eram as sociedades de melhoramento de bairro.
Então, conheço essa zona noroeste como a palma da minha mão. Jardim Rádio Clube, onde já despontava lá o político Constantino. Bom Retiro, Alemoa, Vila São Jorge. É uma experiência fascinante a gente entrar em contato com esse segmento da população. Que todo profissional carente, de saúde, né? deveria participar. E a faculdade Ricardo, faz isso. Eu peço a sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes, Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes, lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes, sua melhor escolha para morar e investir. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 11 de setembro, e hoje nós estamos recebendo com muito prazer o diretor técnico do Hospital Guilherme Álvaro, o médico Ricardo Aiden e o colega jornalista, professor Fernando de Maria. E vamos para mais uma pergunta de um internauta, não é isso, Paulo? Isso é o Miguel da Ponta da Praia, Chico, ele faz a seguinte pergunta. Acompanhamos pela imprensa que a epidemia de dengue acabou. A população está, portanto, livre dos perigos da doença? A prevenção acabou? O que devemos fazer? Isso aí é o tempo todo, dioturnamente, cada indivíduo deve pensar na sua unidade de moradia com potencial risco de ter focos do mosquito. Essa trégua que o inverno nos dá, na verdade, tem lá as formas larvárias que tão logo volte o calor, que é muito comum na nossa região, voltem a eclodir novos mosquitos, mosquitos que já vêm contaminados pelo vírus, que é o que a gente chama de transmissão dentro do ovário da mosquita, que vai efetivamente picar esse indivíduo. Então, assim, alerta, todo mundo tem que continuar esperto, prestando atenção, as unidades básicas de saúde estão voltadas para isso, e esse ano, com um pouquinho mais de organização, do meu amigo Marcos Caseiro ajudou bastante isso, o Marcos Calvo, diminuiu bastante a mortalidade ou a morbimortalidade pela dengue e foi muito melhor resolvido a questão da epidemia. Mas fiquem alertas, acho que vale muito essa sua pergunta. A mesma coisa com relação à gripe também. Tomem vacina. Esse ano se vacinou muita gente, esse efeito protetivo que a gente chama de efeito manada, os números mostram que foi bastante eficiente, caiu muito o número de gripes e, consequentemente, de mortes por gripe. A gripe H1N1. H1N1 e H3N2, todas as outras gripes que estão aí rolando. Esse vírus é dinâmico, muda, mas H1N1 tem uma expressão mais forte e vem aí há 2, 3 anos perturbando no mundo inteiro. Continuam surgindo casos. Então, mais do que nunca, é importante vacinação. Aqui na região houve um número muito
muito elevado de casos registrados nos... É que às vezes não chega à imprensa. Não, esse ano não. Esse ano foi bem menor, mas assim, a gente que é infectologista, que tem uma consciência bastante voltada para o diagnóstico, eu identifiquei vários casos de gripe confirmados e alguns de H1N1, até em parentes próximos da minha família. Então a tendência é isso, os próximos anos, ocorrerem mais casos, só acredita que sim? Não necessariamente. Se continuar esse esforço e ampliando a vacinação e as pessoas tendo consciência, a gente precisa derrubar um mito muito negativo que é, eu tomei vacina de gripe e tive gripe dias depois. Não é verdade. Isso pode acontecer casualmente, não acontece na maioria das vezes. A vacina não reproduz a gripe e a vacina protege. E as pessoas indistintamente têm que tomar vacina. Lógico que as faixas etárias mais extremas... Mas há limitações, né? Mais de 60 anos, hipertensos, são todas as pessoas que têm acesso. Pouquíssimas pessoas têm que deixar de tomar vacina contra a gripe. Tá? Minha mãe, aos 88 anos, é uma fiel seguidora. Todo ano ela está lá na policlínica, colocando o bracinho dela e tomando a vacina. Entendeu? Acho que isso é um exemplo. Todo mundo tem que se vacinar. É inegável o benefício. É também um ato cívico. Com certeza. Mas antes de passar para o Fernando também, doutor Ricardo, tem aqui uma participação do nosso Uriel Vilas Boas, que sempre participa do programa. Muito obrigado, Uriel. E manda um abraço, em primeiro lugar, um cumprimento ao ex-companheiro Cosipano. Com muita honra, sempre com o espírito crítico voltado e com ideias excelentes, como eu já vi aqui. Ele diz o seguinte, que fala-se muito nos mais médicos, mas também precisaria de mais servidores, mais equipamentos, mais remédios, mais instalações, mais salários, enfim, mais atuação dos conselhos sociais. Com certeza. Esse conselho social, a gente fala em Conselho Municipal de Saúde, que precisa renovar, recarregar suas baterias e ajudar o poder público a cuidar dos destinos da saúde. Tá certo. Um abraço, portanto, ao Uriel e muito obrigado pela participação, pela colaboração. Fernando de Maria. Doutor Aiden, o senhor, além de ser diretor técnico do Hospital Guilherme Alves, o senhor também tem o seu próprio consultório, né? E aí tem um dado que às vezes passa um pouco esquecido, que é um número interessante. 48 milhões de brasileiros têm planos de saúde privados, né? E assim, justamente o lucro dos planos de saúde são 95 bilhões no ano passado. E às vezes, dependendo da situação, um paciente que tem um plano de saúde particular demora mais tempo para ser atendido do que um paciente que vai numa UBS, por exemplo. Isso é cada vez mais frequente isso, né? O senhor do outro lado do balcão também, o senhor como médico, o que acontece? Porque é um número considerável, e aqui estima-se que em Santos, entre 60% a 70% da população, só em Santos, até pela característica da cidade, pelo poder aquisitivo, tudo tem plano de saúde, né? E já existem médicos que não aceitam plano de saúde, que é um direito pleno de não aceitar. O plano de saúde acabou, a sociedade está virando refém do plano de saúde, o médico está virando refém do plano de saúde, com esses números, 95 bilhões de reais? Aí é cruz credo, né? Vamos bater na madeira, de jeito nenhum. Eu não sou um inimigo juramentado do plano de saúde, mas acho que tem o seu papel, mas cada vez menos a gente vai se tornar menos dependente do plano de saúde, nós, categoria médica. O plano de saúde ele vai existir, vai ser algo que vai ser regulamentado entre você e o seu plano para você fazer exames, internações e uma série de coisas, situações de urgência e emergência. E você, se Deus quiser no futuro, você procura seu médico, você paga a sua consulta, livre escolha. Você é reembolsado pelo plano de saúde de acordo com as regras da Agência Nacional de Saúde. Isso não é um cenário de ficção, não. Nós estamos muito próximo disso. Você faz todos os seus exames e tem toda a cobertura pelo plano de saúde. Essa coisa realmente está acontecendo. As pessoas às vezes têm dificuldade porque os planos de saúde eles são cada vez mais restritivos a você fazer uma boa prática de medicina. As exceções são aí as cooperativas médicas, como nós temos aqui a Unimed, que ainda assim precisa ser reformulada numa série de aspectos. Nesse mistério, eu acho que tem que se destacar hoje o papel regulador da Agência Nacional de Saúde, que ontem era muito ligada aos planos de saúde e hoje muito pouco ligada e tem sido dura
com os planos de saúde que não cumprem os prometidos e que não cumprem a regra do jogo. Eu acho que tem que haver mesmo esse embate, a gente tem que aperfeiçoar esse sistema, mas inegavelmente tem um papel complementar. O que a gente deixa como dica é assim, que quando você vai comprar um plano de saúde, você escolha muito bem, veja todas as cláusulas, tal e qual você vai optar por uma operadora A, B ou C de telefonia móvel. Você precisa se livrar das armadilhas que tem no meio. E isso que você falou realmente acontece na prática. Ontem mesmo eu atendi no ambulatório do Hospital Guilherme Alva, que apesar de diretor eu continuo fazendo orgulhosamente, uma paciente que tem sistema de saúde complementar. É óbvio que existe uma câmara de compensação. Hoje a questão do Cadastro Nacional de Saúde permite se identificar com clareza que um paciente que tem um plano de saúde utilizou o SUS democraticamente, mas o plano de saúde deve compensar o SUS nesse momento. Só que ela foi muito mais rapidamente atendida no Guilherme Alva, fez um raio-x, estava com uma pneumonia, foi atendida e foi tratada e está lá tomando seus remédios em casa. Então isso acontece, esse sistema é importante, porém precisa ser aperfeiçoado e regulamentado pela Agência Nacional de Saúde. E é interessante porque o médico recebe mal no plano de saúde, né? O cidadão paga muito e na hora que precisa, muitas vezes... E a coisa mais grave que eu falei no bloco... A equação está errada. Eu falei no bloco anterior, é assim, eles pagam muito mal os procedimentos aos hospitais, a diária, hospitalar, etc. E os hospitais estão perdendo o fôlego e sua capacidade de investimento, aliado, às vezes, à má gestão também, que inegavelmente diferenciam estabelecimentos hospitalares. Mas os médicos, como eu falei, cada vez mais estão se desvinculando dos planos de saúde, porque ninguém aguenta ser explorado dessa forma. É preferível você ter o seu salário garantido todo fim de mês numa instituição pública, dar um plantão aqui e ali e ganhar sua remuneração mais justa do que ser explorado por terceiros. Aliás, os prefeitos que vêm muito aqui, a prefeita Maria Antonieta, o prefeito Alberto Mourão, enfim, tantos outros prefeitos, todos estão assim procurando médicos. É só passar nas prefeituras que vão ser contratados por esses municípios que estão à falta de médicos. Fernando. Não, é só até por causa do horário, né? Exatamente nesse aspecto que o senhor comentou, né? O cidadão ele está tendo essa dificuldade, né? Então, em cima dessa dificuldade, o que ele pode, especialmente, que eu acho que a questão não é o atendimento, a questão é assim, mesmo o cidadão que tem plano de saúde, nem sempre ele tem uma garantia de conseguir o leito hospitalar. Né, que é o grande gargalo da situação, né, o grande gargalo, o leito hospitalar. Eu estava numa determinada ocasião ouvindo uma atendente falar para familiares que não havia leito algum para atender uma idosa e a maior possibilidade seria no ABC. Né, que seria algo complicado. Como se resolve isso? Isso aí é difícil, porque tem uma infeliz coincidência nisso tudo. As operadoras de saúde bem geridas internamente, como empresas, elas estão cada vez mais aumentando o seu volume financeiro de aplicação e de recursos, abrindo novos espaços. E essa infeliz coincidência, na verdade, se isso não é intencional, é uma infeliz coincidência, essas grandes operadoras de saúde hoje, elas acabam comprando hospitais, porque os hospitais vão ficando com a corda no pescoço, e aí pegam e se tornam donas do negócio na sua totalidade, empregam e pagam muito mal o médico, têm o hospital próprio e tomam, entre aspas, porque também ninguém é obrigado a ir lá e contratar aquele plano. E você vai lá e contrata um plano e ele tem todas as fatias do negócio. E isso aí, nós estamos dentro da regra do jogo, ninguém está fazendo nada irregular por princípio. Mas as agências reguladoras é que tem que ter um poder mediador e os conselhos municipais de saúde também, no outro extremo. Mas vai chegar um momento em que essa coisa vai ser muito mais segmentada, nós vamos ter uma fatia maior de gente que vai migrar para o SUS, isso já vem acontecendo numa série de localidades, e uma parcela menor vai ficar junto ao plano de saúde pagando serviços mais caros. E o médico no meio disso tudo. Hoje a gente faz muito isso. Eu, no momento anterior, eu atendia planos de saúde que passaram a me decepcionar, não só no tocante à remuneração, mas à condição de trabalho. Mas eu atendo esses mesmos pacientes gratuitamente aqui no ambulatório do Guilherme Alva. Então, acho que é um modelo, né?
Doutor vai Ricardo, se inverter. nós teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, nós somos limitados pelo tempo e eu já quero deixar um convite para que o senhor volte ao programa para falar sobre vinho e sobre música. Porque o doutor Ricardo é um músico e também um especialista em vinho. Né? Vinho não faz mal para a saúde, né? O vinho, se for moderado, vinho pode ser 3 coisas. O vinho, ele pode ser remédio em pequenas quantidades e dosado, pode ser alimento, se você aumentar a quantidade, ele é calórico, ou pode ser veneno se você tomar em excesso. Mas eu venho sim falar de vinho. Fica aí o convite, então, doutor Ricardo. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Muito obrigado, Fernando, pela participação mais uma vez, a Paula, e especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta, 8h05 em mais uma edição do Jornal em Foque. E hoje temos a reprise a partir das 17 horas. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.